Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui o resumo aborrecido do mês que passou, aqui o resumo das coisas que fui fazendo relacionadas, aliás, todas elas relacionadas com jogos, direto ou indiretamente com os jogos de tabuleiro, mas há sempre aqui uma relação. E vou começar por resumir. Foi um mês estranho, muito intenso, mesmo muito intenso, porque foram convenções, foram produção ou seja, participação em conferências e afins, mas também muito trabalho nos meus protótipos e nos meus jogos, o que consumiu mesmo muito tempo e foi difícil até criar algum conteúdo mais profundo aqui para o canal do YouTube. Acabou por ser um pouco a reação das coisas que iam acontecendo. Então, e o que é que aconteceu? Houve aqui a necessidade de uma preparação para a Essen Spiel, que foi uma parte considerável também do conteúdo produzido. E uma dessas coisas que eu me lembrei de fazer foi produzir as primeiras t-shirts. E temos aqui o exemplo de uma. Esta é uma das t-shirts. Eu produzi uma cópia de cada de vários modelos e coloquei online. E até estou a pensar que se calhar produzir mais algumas, porque houve pessoas que demonstraram interesse em tê-las. E se de facto as quiserem ter, eu seguramente irei produzir e depois havemos de as fazer chegar se tiverem interesse nelas. Portanto, aqui vários modelos e foi bastante útil e acho que até acabou por ficar uma coisa interessante. Nem que seja simplesmente para eu usar, eu gosto delas, eu gosto do aspecto com que ficaram e pelo menos tentarei usar aqui no canal, sempre que possível, as minhas próprias t-shirts. Com um agradecimento muito especial aqui ao Ricardo Ferreira, de Viana do Castelo, da Arte Matriz, dos Board Gamers de Viana do Castelo e de quem organiza a Viana Conto, porque foi ele que me proporcionou e criou a imagem gráfica para poder então produzir na prática estas t-shirts. Um grande agradecimento e um grande obrigado para ele, que vai dando um apoio muito grande, em parte em toda a comunidade de criadores de conteúdos de jogos de tabuleiros em Portugal, e eu não sou exceção, ele também me ajuda na parte gráfica sempre que possível. Portanto, temos que o referir a mais do que justo e espero que isto um dia lhe possa trazer também maiores proveitos do que traz agora, porque tudo isto, pelo menos comigo, tem sido feito como voluntariado, como dádiva, que faz toda a diferença para estas coisas poderem ser sustentáveis e viáveis. Então depois, a Essen Spiel 2022 levou à criação de muitos conteúdos. Eu tentei fazer um apanhado daquilo que foi acontecendo, ainda falta publicar mais um vídeo que é dos jogos que eu trouxe, mas para já publiquei daquilo que é a experiência geral, tentando transformar em dicas para quem queira ir no futuro. Depois também um pouco da parte das entrevistas que eu acabei por recolher com as pessoas, com portugueses que estavam lá a trabalhar. Não consegui encontrar um tempo para estar com o Vital Lacerda, foi a grande falha dessas entrevistas, mas não foi possível. É muito solicitado, também sinal do seu sucesso, e isso também é bom sinal. Dos vídeos criados, houve um que foi uma transmissão em direto de zona restrita aos criadores de conteúdos e às pessoas da indústria para verem os jogos num ambiente mais recatado, a pensar provavelmente em reedições e na compra de direitos para produzir noutras línguas. Eu fiz a transmissão em direto com o telemóvel, provavelmente não tinha muita rede e aquilo acabou por ficar com má qualidade. Portanto, já sei, da próxima vou gravar diretamente e depois então carrego para ter certeza de que tem a qualidade necessária, e isso foi uma pena. À conta disso, eu também andei a testar vários equipamentos. Tinha encomendado uma gimbal, mas ela não veio a tempo, portanto tive que andar apenas com uma base que não foi muito estável e depois isso nota-se em alguns dos vídeos criados no momento. Eu criei vários shorts aqui para o YouTube das bancas e depois nota-se muita trepidação, que também foi pena, mas para a próxima, se voltar a acontecer, já tenho outros equipamentos, já vou mais precavido. Depois, este mês também, aconteceram várias conferências. Aconteceu a ICM, no Politécnico de Santarém, onde estive a apresentar um artigo sobre a utilização de jogos em contextos informais para a aprendizagem em adultos, em contextos empresariais, e depois também aí houve a oportunidade de fazer um workshop sobre uma metodologia que eu também tenho andado a desenvolver para o apoio à criação de serious games analógicos. Também houve a oportunidade de estar na Universidade Lusófona, na iniciativa TEGA, que é um projeto onde se pretende abordar também questões de sustentabilidade e de utilização de jogos para esses fins e para a participação também. Estive a testar um outro jogo que eu tenho, que é um modelo interativo de simulação urbana, de planeamento sustentável, mas também depois com os alunos do mestrado a testar também o outro modelo de criação ao apoio de desenvolvimento de jogos analógicos,
normalmente atender também para o Serious Game, é assim que a metodologia está implementada. Depois tive outra iniciativa com a Universidade de Coimbra, a minha universidade, com a Académica Star UC, que é um projeto específico para a inovação dos alunos do ensino superior, de todos os graus de ensino, em que estive a implementar também uma sessão de Design Thinking, também conjugada com um modelo de geração de ideias e de debate e de votações, baseado no modelo territorial que representa a realidade, neste caso representava a cidade de Coimbra, também foi um modelo de Estado, foi uma sessão também muito interessante. Depois ainda em Coimbra estive na Conferência de Segurança Urbana, organizada pelo Ministério da Administração Interna, portanto era um evento com todas as forças policiais principalmente, mas também com os municípios, em que fui orador num dos painéis, em que fui apresentar um dos meus jogos de planeamento urbano, que foi aplicado no caso da segurança urbana, de como pode ser uma ferramenta para criar redes de colaboração para abordar estes problemas da segurança urbana e também outras manifestações de casos e problemas que podem acontecer no âmbito do planeamento e da gestão das cidades, ou seja, do planeamento urbano. Depois de conferências estive também na VietnaCon, que é sempre uma convenção muito agradável, também já partilhei o vídeo de resumo, vou partilhar mais vídeos, especialmente os associados aos workshops. Eu estive lá como jogador também, mas estive a dinamizar um workshop e uma espécie de uma aula que foi um complemento de introdução à história do desenvolvimento dos jogos de tabuleiro, mas a fazer o workshop aplicando aquele outro modelo que eu já apliquei também recentemente e tenho vindo a testar em muitos sítios, de uma metodologia gamificada de apoio ao desenvolvimento de jogos, e foi participada por 12 pessoas, é o número ideal para este tipo de eventos, de iniciativas que geraram. Tem um momento de preparação, mas a parte de desenvolvimento propriamente dito é cerca de 1 hora. Em cerca de 1 hora conseguiram desenvolver 3 jogos, claro que numa fase inicial de desenvolvimento, mas já funcionais e eu acho com potencial até para serem desenvolvidos depois. E eu gosto muito sempre de fazer estas iniciativas e eu tenho ideia que, pelo menos para a recolha dos dados que eu tive, que as pessoas também gostaram de participar, e isto foi uma oportunidade que aconteceu na VietnaCon e que, no fundo, acaba por ser um resumo condensado de algumas das formações que eu vou dando de desenvolvimento de jogos e de jogos que tendem para o lado dos propósitos, dos objetivos, os jogos que nós designamos por Serious Games, ou os elementos de gamificação, quando nós pegamos nestes elementos e convertemos noutras coisas. Como disse, este mês foi dado a muito trabalho não visível, que é o trabalho de teste de prototipagem e desenvolvimento. Estive a desenvolver a ideia que eu tive, que desse-me pela necessidade de não ter do cartão. Tenho aqui um dos protótipos, que é o cartão do business card, o cartão de visita com os meus dados para criar rede e para projetos futuros, mas que no verso tem um pequeno jogo roll and write que pode ser jogado no verso de um cartão, pode ser facilmente replicado e acaba por ser um exemplo daquilo que pode ser feito com uma abordagem de jogos para objetivos. Neste caso, o objetivo era dar um exemplo de um jogo que pode ser rapidamente feito e colocado em qualquer lado. Portanto, isto esteve em desenvolvimento, esteve em testes, foi testado lá no local, na própria VietnaCon, que agradeço a todas as pessoas que testaram o jogo, desde os testes cegos e depois até testes já mais acompanhados. Um especial agradecimento a todas as pessoas que ajudaram nas fases de playtest. Isto aconteceu durante a VietnaCon, mas depois também nas fases seguintes, onde na VietnaCon foi mais teste cego, mas depois nas fases seguintes em que foi testes para afinar pequenos detalhes já com acompanhamento, que foi necessário para chegar à versão atual, que é a versão que vai ficar disponível. Obviamente que não está perfeita, mas é funcional e era esse que era o objetivo para aqui. Depois, falando dos outros vídeos criados, não houve oportunidade de criar muitos, os unboxings do costume, as aberturas de caixa, abrindo a caixa, e foi o mês em que acabei por rematar a minha lista do top 50, que andava já pendurada há algum tempo, e então foram 2 vídeos que referem os últimos 20 jogos, que já são os mais próximos dos primeiros, aqueles que são realmente aqueles que eu achei que deveria dar mais destaque, que eu gosto também, e portanto essa parte ficou concluída e os vídeos estão disponíveis. Pronto, foi o resumo deste mês, muita coisa, coisas mais direcionadas com os jogos de tabuleiro, outras nem por isso, mas lá perto, e foi aqui a partilha do mês. Espero que seja útil, possa ser uma porta para inspirar outros projetos, outras ideias, outras pessoas e outras parcerias também. Então pronto, obrigado pelo vosso apoio, por verem, pelos likes, partilhas, tudo muito bem-vindo, sempre muito útil, muito inspirador e ajuda a alavancar aqui o próprio canal. Então vá, obrigado e adeus!